Agora, independente disso, precisa ficar claro, isso não é e não poderá nunca ser uma relação amorosa. É uma relação de uso. Eu estou usando outra pessoa para comer ou ser comido. Bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Sou o Dr. Jorge Rodrigues, sou médico psiquiatra, especialista em relacionamentos e eu vou falar sobre um tema polêmico. Relacionamento aberto. Se você gosta desse canal, segue para seguir a gente. Já clica no sininho para você ser avisado e deixa seu like, que eu preciso dele. Beleza? É o seguinte, relacionamento aberto. Afinal de contas, o que raios é isso, né? Que moda é essa que tem por aí e que as pessoas estão achando cada vez mais normalíssima e que de normal não tem absolutamente nada, tá bom? Apesar de ser comum, e eu sei se vocês entendem isso, comum é algo que tem acontecido com frequência, normal é algo que é normatizado e isso não vai ser normatizado nunca. Porque de fato é impossível ser um relacionamento se ele é aberto. Porque a prerrogativa mesma de um relacionamento é algo que seja fiel. E a fidelidade, ela pressupõe-se que ele seja fechado entre duas pessoas. Antes de eu começar a destrinchar do ponto de vista sociológico e psicológico a questão do relacionamento aberto, deixa eu mencionar a origem da própria questão relacional homem e mulher, tá? Eu sei que eu vou ser um pouco polêmico aqui e eu não tô nem aí. Essa aqui é a verdade. Então, abra as orelhas que vocês têm em cima da cabeça e vê se você escuta direito isso. Presta atenção. Existem três coisas que aconteceram e são presentes em todas as sociedades do mundo, em todas as culturas, em todos os tempos. Sempre apareceu, que é o respeito aos mortos, o culto a uma entidade divina e a relação matrimonial enquanto unidade primitiva da sociedade. Ou seja, a relação entre um homem e uma mulher. Uma coisa chamada casamento. Isso sempre existiu, em qualquer sociedade, em qualquer cultura, em qualquer lugar do mundo, em qualquer tempo em que a humanidade existiu, isso estava presente. Agora, prestem atenção, por que de fato essa unidade primitiva, homem e mulher, chamada casamento, ela precisa ser assim para que ela funcione? Bom, o motivo ele pode ser desde simbólico, né? Os gregos atribuíam assim, até uma razão antropológico-psicológica, que é o que eu vou falar daqui a pouco. A razão simbólica ela é muito simples, né? Os gregos acreditavam que na criação do homem havia uma entidade, Platão conta assim, né, no Banquete, havia uma entidade antropomórfica com duas cabeças, quatro braços, quatro pernas e que era extremamente poderosa. E os deuses ficaram com medo dessa entidade. Zeus então pega o raio e manda partir essa criatura ao meio entre homem e mulher. E homem e mulher então estão destinados a buscar um ao outro até o fim, para que encontrando-se voltem a ser essa criatura poderosa, capaz de gerar vidas, capaz de gerar sociedades, capaz de gerar cultura, capaz de gerar o futuro. Essa que é a grande questão. Só que se eu interfiro nessa samsara, ou seja, se eu interfiro nessa criação simbólica, eu estou interferindo naquilo que o homem tem de mais cristalino e primitivo e necessário, que é essa relação indestrutiva harmônica. Presta atenção, o casamento é uma relação em que eu me dou todo por alguém e essa pessoa se doa toda por mim. Esta relação de mútua troca e entrega total gera-se um vínculo amoroso capaz de criar filhos saudáveis, capaz de gerar esses filhos saudáveis crescerem enquanto seres humanos saudáveis que geram mais famílias saudáveis. Então aí se segue essa pirâmide. Entende isso ou não? É necessário um casamento saudável para que se gere filhos saudáveis. Esses filhos saudáveis vão se tornar adultos saudáveis que vão se encontrar com outros adultos saudáveis e gerar uma nova família. Vocês já viram essas coisas disfuncionais quando uma família tem pais e mães disfuncionais, separados, um caos no casamento? Esse filho acaba se tornando disfuncional. E às vezes ele cresce um adulto disfuncional e o casamento se torna uma vertente complexa. Se ele não se cura nesse processo, ou esse casamento não vai dar certo, e ele vai continuar disfuncional, né? Ou ele sequer vai existir. Agora, isso aqui é uma das coisas mais disfuncionais que pode acontecer, é você acrescentar uma outra pessoa a essa relação. O casamento entre um homem e uma mulher é uma relação de entrega total, livre, fiel e fecunda. Ela precisa ter esses 4 pontos. Senão ela não é uma relação sacramentada. Senão não é uma relação matrimonial verdadeira. Total, porque eu vou me entregar-me todo e receber tudo aquilo que vem do outro. Não posso entregar parte de mim, senão não é uma relação a dois. Ela precisa ser fiel, ou seja, ela precisa concretamente ter o interesse de ser só um do outro. Ela precisa ser livre, ou seja, eu não posso estar sendo obrigado àquilo, obviamente, né? Ou estar já previamente vinculado a alguém. E ela precisa ser fecunda, ou seja, eu preciso
fecunda no sentido de filhos, mas também fecunda no sentido de eu preciso melhorar ao outro. O casamento é essa entidade em que um melhora o outro e melhora a si mesmo nessa relação. Um casamento em que ambos se casam e anos depois são piores ou são mais imaturos, esse casamento tem alguma coisa disfuncional, tem alguma coisa de errado. O relacionamento aberto, então, ele não pode ser uma relação amorosa, entende? Porque a relação amorosa é isso que eu falei, ela é total, livre, fiel e fecunda. Essa é uma relação amorosa. Se eu acrescento alguém a esta relação, ela vai perder esses 4 pontos. Então ela deixa de ser uma relação amorosa. Se ela não deixa de ser uma relação amorosa, ela se torna o quê? Então, uma relação de ego, uma relação egoísta. Se ela é uma relação egoísta, significa que a partir daquele momento em que eu acrescento uma pessoa a este relacionamento, eu estou declaradamente usando a minha esposa, o meu namorado, o meu noivo, ou seja, aquela pessoa com quem eu me relaciono e essa terceira pessoa, essa quarta pessoa, essa quinta pessoa. O que eu estou dizendo é, eu sou um ser egoísta, que pensa somente em si mesmo, e eu vou utilizar as outras pessoas para o meu bel prazer. Ah, mas a outra pessoa também tem prazer. Não é sobre isso. Não importa se a outra pessoa também tem prazer nisso, aí a disfunção também está nela. Agora, independente disso, precisa ficar claro, isso não é e não poderá nunca ser uma relação amorosa. É uma relação de uso. Eu estou usando outra pessoa para comer ou ser comido. Basicamente isso. Ou seja, eu sou uma pessoa absolutamente egoísta. Eu estou me tornando um objeto e objetificando outrem. Estou objetificando aquela pessoa que está na minha frente. Isso é deplorável. Isso faz com que eu me torne algo menor do que um ser humano. Isso tira a minha própria dignidade e tira a dignidade do outro. Então, relacionamento aberto, meus caros, não existe. Não existe. Essa que é a verdade. Ela não pode ser uma relação amorosa, né? A gente deveria chamar assim, eu sou uma pessoa sozinha que gosta de usar os outros. É isso, relacionamento aberto é declaradamente isso. Eu sou um cara que usa uma pessoa fixa e usa outras flexíveis. Então, eu tenho uma namorada, mas a minha namorada permite que eu fique com outras meninas, outras mulheres. Agora, deixa eu te falar uma coisa, no fundo, você não tem uma namorada. Você tem um objeto que você usa com frequência e outros objetos menores que você usa de vez em quando. A estrutura da realidade é essa e você precisa aprender a declará-la. Vocês que fazem parte de um relacionamento aberto precisam entender que é isso que vocês estão vivendo. Não há nenhuma relação de cumplicidade aqui. Qualquer cumplicidade que aconteça aqui é uma cumplicidade objetificada e egoísta. Não tem como isso ser saudável. Isso vai destruir progressivamente a sua compreensão de si mesmo e do outro. Como eu disse, vai te tornar um bicho, vai te tornar um animalzinho de rabo e tetas. Começa a crescer pelo. Deixa de ser cabelo, começa a crescer pelos, começa a crescer penas, começa a crescer qualquer outra coisa no teu corpo que não seja uma estrutura humana, porque é isso, você deixa de ser um ser humano de fato. Você vai tornando uma coisa amorfa. E a gente vê essas pessoas por aí. Essas pessoas, depois de alguns anos vivendo isso, vão parar no consultório, absolutamente ansiosas, depressivas e, o principal, sem nenhum sentido na vida. Por quê? Porque bicho não tem sentido na vida. O sentido dele é aquele sentido mais tosco possível, que é de existir. O ser humano ele não foi feito para existir. O ser humano ele foi destinado na criação a alcançar a salvação, a alcançar o céu, sabe? A se tornar alguém melhor e, alcançando o céu, se possível, arrastar outras pessoas junto com ele. O ser humano foi feito para isso, não para ser bicho, não para ser animal, beleza? Se você gostou desse conteúdo, quer acompanhar mais coisas, segue o nosso canal. Clica no sininho para você ser informado e deixa seu like, eu tô precisando dele. Até mais. Se você gostou desse vídeo e quer ter acesso a mais conteúdos assim, eu tô deixando aqui do lado 2 recomendações de vídeo que tem a ver com esse tema que a gente está trabalhando. Clica lá e continua por aqui. Até mais.